pessoal. Agradecer a presença de vocês, agradecer também aos colegas que estão organizando o desafio por essa oportunidade. Só para contextualizar, né? Eu estou no final do doutorado, eu não sou daqui, eu faço doutorado em Santa Catarina, na UFSC, então parece que essa é a primeira oportunidade para apresentar o todo da tese, inclusive o objetivo da minha fala. O todo da minha tese, resumidamente, e aí que eu queria conversar com vocês, tem a ver com a ideia de que, e aí será desenvolvido também, que vem a ser uma teoria crítica dos afetos, né? Nesse sentido, então, em linhas gerais, pensando na dimensão de escopo conceitual, a ideia, resumidamente, é trazer um debate sobre teoria social, mais filosofia das emoções, vamos dizer por assim dizer. E dentro disso, dentro dessa união, desse possível debate, o ponto principal que eu quero afirmar, e aí eu vou desenvolver toda a minha argumentação em torno disso, é de que relações afetivas possuem conteúdo normativo que diz respeito a como, de algum modo, a sociedade deve ser, né? Como ela deve ser construída. Especialmente pensando em aspectos de construção social e em relações morais. Dito isso, então, eu queria dividir, melhor dizendo, pormenorizar esse argumento a partir de 3 pontos, né? O primeiro ponto diz respeito ao que eu vou chamar de uma base teórico-filosófica. Se vocês, por exemplo, fizerem uma breve pesquisa bibliográfica em torno de que é uma definição filosófica das emoções, vocês vão encontrar uma série de definições, né? Dos quais, assim, a níveis didáticos, eu às vezes resumo em 3. E daí, a partir disso, eu vou desenvolvê-la, especialmente pensando no último aspecto. A primeira ideia, se a gente pesquisar, por exemplo, a partir do texto do William James, né, o que é uma emoção, a gente vai dizer o fato de que todo o conteúdo afetivo, todo o conteúdo emocional, ele é preenchido de conteúdo filosófico na medida em que ele tem uma relação com mudanças corporais que estão com relação no meio, né? Então, o afeto que eu sinto, ele necessariamente tem a ver com como meu corpo se dispõe diante de um evento. O William James no texto dá um exemplo nítido, né? Se uma cobra aparece, meu corpo vai se contrair, minha musculatura, meu sistema fisiológico como um todo, e isso diz respeito ao fato então que eu estou com medo, né? Ou pensa no caso, por exemplo, de que se a gente está, vamos supor, apaixonado por alguém, a gente não encontra essa pessoa há muito tempo, e se a gente encontra com ela, muitas vezes por acaso, nosso coração bate mais rápido, né? A gente fica meio que sem o que falar, e isso diz respeito ao fato, talvez, que nós estejamos apaixonados. Essa definição de William James, então, de que, baseado no William James, aliás, de que afetos são mudanças corporais, eu a denomino de concepção fisiológica, ou também de concepção corporal, né? Esse é o primeiro elemento. E dito isso, uma coisa que esqueci de mencionar, na medida que eu vou dar essas 3 definições, elas têm um caráter, digamos assim, hegeliano ascendente, né? Um grau menos complexo até chegar no terceiro, último, que eu acho que é mais complexo, que é também que me interessa mais. O segundo elemento, a segunda definição que a gente pode dar para afetos, que diz respeito especialmente a uma leitura aristotélica, mas a Martha Nussbaum retoma esse debate, né? Diz respeito a que afetos são processos de avaliação sobre o mundo, ou seja, toda expressão afetiva ela é um processo de julgar, processo judicativo sobre a realidade de determinado objeto que nos afeta, né? Nisso entra um ponto do qual acho que não é o caso entrar conversar agora e também não é muito objetivo da tese, para dizer que, partindo dessa perspectiva de Nussbaum, né, de uma leitura então cognitivista dos afetos, que é uma relação direta, uma relação de interdependência então entre afetos e racionalidade. Não há, nesse meu caso que eu quero conversar com vocês, uma cisão, tampouco uma noção hierarquizada entre ambos os conceitos. Tudo bem? E a noção da Nussbaum me parece uma boa forma de justificar isso. Tanto porque, se ela diz que afetos são julgamentos em torno do mundo, elas são, segundo ela, notadas de valor, intencionalidade e, portanto, também algum grau de racionalidade que aprecia e tenta entender o mundo, né? Essa, então, seria a segunda leitura. Vejam, ambas as leituras fisiológicas e cognitivistas, elas me parecem, e aí eu considero ambas enquanto a leitura tradicional, pensando no Cabara do Horkheimer, né? Porque elas simplesmente partem de um debate dual entre corpo e mente, né? Um debate, nesse sentido, então, um pouco mais ontológico e epistemológico, que não deve ser deixado de conta, mas que me parece restringe o escopo. Por quê? Essa restrição de escopo não fala do principal, que aí é a leitura do qual eu defendo, e que eu vou partir a falar com mais detalhes a partir de agora, que é toda relação afetiva, ela parte de uma perspectiva ecológica, ou seja, ela parte de uma perspectiva social, do qual processos sociais formam o conteúdo propositivo de afetos que nós sentimos.
Disso a gente considera, me parece, dois elementos importantes a serem comentados, né? Primeiro, o que eu chamo de uma dialética da aparição da expressão afetiva em nós, né? Enquanto eu, no caso, para dar um exemplo, enquanto Gustavo. Essa expressão dialética é: todo afeto que eu sinto, ele é subjetivamente sentido em minha mente, né? Porém, todavia, ele só ganha sentido, só adquire forma e de algum modo, uma noção de mim é capaz de interpretar o mundo na medida em que ele é intersubjetivamente mediado, ou seja, ele depende do social, né? Por isso que eu estou falando, então, que o aspecto ecológico, ele nada mais é do que processos sociais que diz respeito a como o afeto, numa determinada cultura, num determinado processo histórico situado, é formado, nesse sentido, aprendido pelo indivíduo e por uma comunidade. A noção ecológica, além disso, o vocabulário de ecológico que eu uso no caso, não sei se vocês já leram o livro do Rodrigo Nunes, nem horizontal nem vertical, Nova Teoria da Organização Política, do qual ele fala que a organização política como um todo, ele se dá no aspecto ecológico, né? Ou seja, pensando no vocabulário hegeliano, ele é uma eticidade mais ampliada, é uma eticidade permeada por micro e macro relações, eu chamo, mas segundo Nunes, ela também ela é um processo de organização social em rede, né? Ou seja, ela é, nesse caso, me parece, unilateral. Daí então que existem os elementos que constituem, me parece, essa defesa minha de uma leitura ecológica dos afetos, né? Desse aspecto, então, social que os afetos dizem respeito. Se toda expressão afetiva ela depende da cultura, está inserida no processo histórico de vínculos sociais, ela então, necessariamente está assentada no processo de luta de classes, né? Daí eu vou chegar mais detalhes em torno disso, no que vai ser o caso do desenvolvimento de uma crítica imanente, mas ela está inserida nesse ponto. E especialmente, partindo do vocabulário do Balibar, toda expressão afetiva ela é transindividual, né? Por isso que a gente volta à questão da dialética da aparição. A transindividualidade, nesse sentido, é uma forma de confirmar que o indivíduo está inserido no meio, ou seja, na comunidade, e vice-versa. Então, essa é a primeira parte que eu queria mencionar com relação à minha fala, do que vem a ser justamente essa base teórico-filosófica dos afetos, né? Porque, como mencionei no início da fala, se eu quero fazer uma teoria crítica dos afetos, a partir de agora eu vou fazer uma crítica imanente baseada nisso. Tudo bem? A crítica imanente, então, no sentido de que, sim, quase toda expressão afetiva ela diz respeito à possibilidade da gente implementar uma crítica social sobre o tempo histórico presente. A ideia é essa. Daí eu parto então para o segundo ponto da fala, que eu vou chamar de paradigma conceitual metodológico de uma crítica imanente negativa. Negativa tanto no sentido adorniano, que foi colocado na prestação do Milena, quanto também no sentido de crítica negativa baseado de criticar o que há, pensando no que ela deveria ser a partir do que não há, ainda que pode ser constituído, né? O processo de negatividade é simplesmente ir além de uma noção positiva de crítica do social. Daí, nesse caso, também envolve uma crítica ao Honneth, né? Especialmente. Primeiro elemento que ainda deriva um pouco dessa leitura teórico-filosófica, né? Estou falando de afetos o tempo todo, dei 3 leituras sobre ela, mas falta, me parece, uma definição teórica mais robusta, que tem a ver com o processo de crítica imanente. Essa definição, vamos chamá-la do seguinte: primeiro, ela deriva de uma leitura especialmente spinoziana, né? Lá da ética. Mas segundo, o que eu acho mais interessante pensar é que uma leitura ecológica dos afetos, ela simplesmente diz respeito a uma forma do qual o indivíduo, em relação com o mundo e com as demais instituições e outros indivíduos, ela é constituída enquanto sistema de afecções preenchida por um conatus extático, do qual ela invade, por isso o título da minha comunicação, ela invade mentes corporificadas. O que isso significa, em outras palavras? Toda expressão afetiva, e aí tem um caráter extático, né? Ela é de fora para dentro e vice-versa, porque todo objeto que afeta algo, ele também é afetado. A dialética também envolve essa relação dual. E, porém, pensando agora mais especificamente no aspecto da crítica imanente, a leitura que eu vou adotar é mais fenomenológica, a partir de uma leitura afetiva enquanto sistema de afecções, do qual um elemento importante que justifica essa ideia de mente corporificada e que preenche também o aspecto ecológico é de que toda expressão afetiva ela tem o quê de nativista, né? Um desdobramento, então, fenomenológico dessa leitura. Mas agora, eu acho mais interessante partir para
O que justifica esse paradigma conceitual metodológico do qual eu quero partir de uma crítica imanente, né? O conceito central, que inclusive justifica o processo de crítica imanente negativa, é o de injustiça. Como um todo, na teoria crítica e na própria, enfim, fica autorreferenciada, né? Existe debate sobre teoria da justiça, né? Ou seja, uma definição normativa, portanto positivada desse elemento. Mas me parece, quando a gente pensa na questão do vínculo entre afetos e relações sociais, o que é mais interessante a ser pensado, enquanto crítica imanente também, é pensar o seu contrário, né? É sobre como realmente a justiça aparece enquanto fenômeno que, de fato, ela acontece, é uma experiência social do qual a gente pode catalogar, diferente da justiça, né? Do qual existe um caráter mais ideologizado enquanto projeto normativo de sociedade. A justiça, então, enquanto elemento de conexão entre afetos e relações sociais, ela tem dois elementos que eu queria justificar, que diz respeito também à terceira parte da minha fala, né? Primeiro é que o que eu vou chamar de aspecto normativo da injustiça. Eles partem de dois elementos. Toda injustiça é uma experiência social. Por isso, então, nós conseguimos conhecê-la enquanto injustiça, e por isso, então, nós temos a capacidade crítica de não relativizá-la. Pense o caso do indivíduo de extrema-direita, que ele se diz injustiçado, por exemplo, porque um estudante negro da URGS conseguiu entrar aqui na universidade por cotas, né? Ele não está sendo injustiçado, ele está relativizando o conceito. Então, o aspecto normativo da justiça não cabe a ele defendê-lo, né? E assim dizer, portanto, o indivíduo é injustiçado. Porque se a justiça é uma experiência social, ela depende do que eu chamo de um fio condutor histórico, do qual ela tem raízes num território, ou seja, ela é geograficamente localizada, e do qual os agentes que sofrem justiça, né, as juristas clássicas chamam de vítimas, basicamente, enfim, Alessandro Pizani também, Manuel Renault, etc. As vítimas, elas têm uma memória, né, em torno do processo de injustiças dos quais sofreram. E dos quais processos estes, me parece que justifica sua normatividade além disso, elas são sistêmicas, elas são institucionais, elas são estruturais. Ou seja, elas movimentam-se e aparecem no mundo enquanto elemento de segunda ordem, né? Ou seja, uma atitude reflexiva, mediada por instituições que necessariamente afetam os indivíduos. E nesse sentido, pensando na justiça, né, também no vocabulário de teoria crítica, provoca dois elementos que, no caso brasileiro, acho que deixa muito isso nítido, né? Tanto o aumento de sofrimento social, quanto necessariamente o aumento de sofrimento, aumento de miséria e desigualdade. Não vai ser o caso por conta do tempo, mas dentro dessa ideia minha de normatividade da injustiça, e dentro também de uma ideia de crítica imanente, eu faço na tese que eu chamo de diagnóstico do caso brasileiro, né? Não vou falar muito afinco disso, mas eu digo que quando a gente pensa sobre a formação social brasileira, isso é a literatura canônica que tenta defini-la, né? O que é essa sociedade. Pensando no aspecto afetivo, que é o objetivo da fala, eu defino, e que justifica a sua relação com a justiça, eu defino que a sociedade brasileira se dá por afetos autoritários enquanto meio de desintegração, né? Uma sociedade, então, hierarquizada, verticalizada, do qual muitos obedecem e um manda, relações afetivas, então, também são construídas sobre esse paradigma social e moral, né? E a consequência disso, novamente, não só o mantimento e expansão do sofrimento, mas especialmente uma sociedade do qual não sabe como reagir a experiências sentidas a nível social. Porque daí entra minha segunda parte, sobre essa relação da justiça e crítica imanente, que envolve, de um modo mais apropriado, digamos assim, como afetos se desdobram e captam a experiência de injustiça, né? Se eu estou falando também numa perspectiva fenomenológica, eu digo que, nesse caso, expressões afetivas, elas são tanto o elemento senciente do indivíduo, capaz de captar, quanto também capaz de reagir à experiência de justiça, né? A ideia da minha tese desde o início um pouco partiu dessa provocação ronetiana, digamos assim, né? Que a luta por reconhecimento é uma reação, basicamente, à experiência de justiça, grosso modo resumido. Me parece que isso é verdade. E nesse caso, os afetos, a experiência afetiva se torna um meio condizente e talvez seguro para conhecer a experiência de justiça, né? E desse modo, para finalizar minha fala, eu parto primeiramente de o que eu chamo de um prognóstico realista, para
especialmente enfrentar a injustiça, né, quanto as considerações finais que adornam a minha ideia inicial, né, de que há normatividade nos afetos e que como isso se manifesta, como isso é validado e justificado. Obrigado. Sobre o prognóstico. Esse prognóstico, eu estou justamente agora terminando de escrever sobre ele, que é o último capítulo da tese, eu chamo de normatividade emancipatória. E ela parte de 2 eixos, basicamente. Primeiro é de um eixo político, estritamente, nesse caso, enquanto pensar uma forma de vida assentada no modelo do qual as relações sociais são mediadas. Em linhas gerais, eu defino que esse modelo político, também permeado de valores, evidentemente, é uma democracia radical, enquanto nós, indivíduos, tratamos o outro como camaradas, no sentido como a Judith Jean defende. E o aspecto estético, que me parece ser o mais interessante, diz respeito a que, primeiro, que toda experiência estética, se ela é efetivamente sentida pelo indivíduo e também mediada, né, quanto possibilidade de interpretar o mundo, ela pode ser, pensando como uma força um elemento de resistência, né, uma sociedade de desintegração, eu acho que é o nosso caso. Ela é tanto uma força de ressonância, pensando no vocabulário do Hartmut Rosa, né, sociólogo alemão, ou seja, um processo de dilatação um pouco da experiência acelerada do tempo, do qual a modernidade nos insere. E, especialmente, ela é um processo reflexivo, tanto na relação entre público e artista-criador, né, especialmente pensando na obra de arte, quanto experiência estética, quanto também no aspecto de poético de criação e reflexão sobre a realidade. No sentido, e aí volta-se novamente a crítica negativa, né? Certas experiências artísticas das quais nós temos contato, vez por outra criamos, elas se tornam um outro modo da gente ver a sociedade, né? Um modo nesse sentido, então, que pode ser emancipado, partindo da ideia de que vivemos numa sociedade injusta e estruturalmente aceitada desse modo. Dito isso, para finalizar agora realmente, o que a gente pode tirar de resíduo normativo, digamos assim, do que eu estou falando como um todo, né? Da base teórico-filosófica, do paradigma conceitual metodológico e da projeção de um prognóstico via normatividade emancipatória. Minha ideia, para finalizar, é toda relação afetiva, novamente, ela é ecológica, né? Ela é socialmente mediada por relações e também compartilhadas. E nesse sentido, o seu aspecto normativo, ela está relacionada a 3 atributos. Toda relação afetiva, ela tem um atributo semântico, ou seja, ela dá sentido e significado às relações que, porventura, estamos inseridos. Nesse sentido, então, elas são uma forma de envolvimento apreciativo, interessado na realidade. Além disso, ela também, toda relação afetiva, ela tem um caráter heurístico, enquanto a ferramenta de descoberta em, digamos assim, interesse apaixonado sobre algo que te move. E por fim, enquanto atributos, toda relação, toda experiência afetiva, ela tem um caráter diegético narrativo, né? Ou seja, ela cria um imaginário nesse sentido, cria uma narrativa para interpretar determinado fenômeno no qual você está inserido. Seja enquanto um agente ativo da situação, seja enquanto um agente externo. Por isso que eu uso o vocabulário diegético, né? Quando nós, por exemplo, assistimos um filme, a gente está inserido numa diegese, do qual nós, espectadores, não estamos inseridos naquela narrativa diretamente, mas nós, por algum lado, em alguma medida, nós estamos inseridos naquela narrativa e vemos os personagens, né? Dito isso, baseado nesses 3 atributos, um semântico, o heurístico e o diegético, eu termino a minha fala dizendo o seguinte, e tentando justificar de um modo mais detalhado esse aspecto normativo, né, das relações afetivas. Primeiro é que toda relação afetiva, ela está inserida, pensando enquanto prática, no processo de indivíduos e grupos. Elas estão, sob uma perspectiva epistêmica, especialmente, no processo de confiabilidade com as instituições. Claro que essa confiabilidade não é a crítica e, digamos assim, docilizada. É uma confiabilidade crítica e do qual exige que indivíduos, entes e representantes das instituições consigam realizar valores sociais ancorados nessa perspectiva afetiva. Em segundo lugar, para que essa confiabilidade se manifeste, eu digo que toda prática social afetivamente mediada, ela depende de um contexto discursivo, né? Pensando no vocabulário forstiano mesmo, de práticas discursivas justificadas num meio ou numa instituição qualquer. E por fim, pensando mais no aspecto político, eu falo que expressões afetivas socialmente mediadas, elas dizem respeito a um processo de plasticidade da ação humana, né? Ou seja, ela é capaz de um modo poético e criativo de criações que não só
chamam a atenção da sociedade para determinados problemas, mas conseguem dizer aquilo que os indivíduos estão expressando. Então é isso, deu um tempo certinho, né? Minha ideia foi basicamente apresentar esses elementos e tentar, à primeira mão, apresentar minha tese como um todo. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. Temos questões? O tema muito breve, então a gente pode conversar depois. Mas aqui você falou que sobre o livro do Nunes, sobre relações verticais e horizontais, e que ele dá a perspectiva da ecologia, que seria uma rede de relações. E no caso você falou da sua leitura da sociedade brasileira como verticalizado, paradigma verticalizado. Isso é, digamos assim, uma perspectiva incorporada na sociedade, mas que ainda é uma sociedade que funciona de maneira ecológica nessa rede de relações, ou há uma perspectiva realmente diferente, um funcionamento vertical mesmo? Acho que é o funcionamento vertical, e também nesse sentido, acho que assim, fazendo a leitura do Nunes, parece que é um pouco uma leitura ingênua, de achar que a sociedade não é nem vertical nem horizontal, né? Em vista, enfim, de onde ele se formou. Quando eu falo, e aí o vocabulário da conceito de ecologia está inserido nisso, e eu acho interessante também nesse aspecto, como eu falei na comunicação, de ampliação de uma eticidade hegeliana, né? Dividida de um modo tripartidário. A ecologia é interessante porque, me parece, minha interpretação, ela parte do entendimento macro e micro das relações sociais, então compreende as relações que eu tenho, por exemplo, familiares, relações íntimas, de relações que eu tenho com o Estado, macro e micros, né? Ou relações que eu tenho, enfim, no mercado de trabalho, relações econômicas. E também o interessante é que, pensando no aspecto, digamos assim, intersubjetivo, elas estão em rede o tempo todo, né? Mas o fato de estarem em rede não necessariamente anulam que elas tenham um direcionamento verticalizado. A sociedade brasileira... e aí, assim, uma autodefesa biográfica / filosófica, né? Eu só posso fazer o diagnóstico do que eu sei, assim, com experiência própria, né? Então, a sociedade brasileira, me parece, ela não só nega o não direcionamento que Nunes argumenta, né, em torno das relações ecológicas, como ao mesmo tempo ela, quanto formação social em uma sociedade da modernidade, ela diz respeito muito ao fato de como a gente é, né, enquanto comunidade. E quanto mais ainda específico, quanto a sociedade da periferia do capitalismo, né? Por isso que eu falei de desintegração também. É a sociedade que o tempo todo está no caminho da desintegração. E isso é imparável por enquanto. Perfeito. Certo, então. Muito obrigado, Gustavo. Valeu.